Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu não esqueço do primeiro dia que vi a Rafaela ali naquele terreno. Na verdade, eu tinha acabado de chegar em casa e quando desci do carro para abrir o portão, reparei naquela polaquinha debruçada ali no muro, na casa do lado. Logo imaginei que devia ser parente da Dona Rosa, nossa vizinha. A cumprimentei, ela devolveu o cumprimento sorrindo e eu fiquei, enquanto me dirigia à porta, pensando, me perguntando, será que é mesmo parente da Dona Rosa? Alguma sobrinha, sei lá? Fiquei todo entusiasmado. Tanto que no dia seguinte, um domingo, quando voltei a vê-la, novamente ali no quintal, já fiquei todo ouriçado. Dessa vez, assim de corpo inteiro. No dia anterior, tinha visto apenas dos ombros para cima, pois ela estava debruçada no muro. E olha, era simplesmente linda. Um corpo perfeito demais. Foi através da minha mãe, depois, que eu fiquei sabendo quem ela era. E olha, não gostei nem um pouco, porque bateu um certo desânimo, confesso. Minha mãe contou que ela era casada. E detalhe, não era nada da Dona Rosa. Quem era parente da nossa vizinha, na verdade, era o sobrinho dela, marido daquela menina. Pelo que a minha mãe me contou, eles eram do interior. Tinham vindo embora para Curitiba para tentar fazer a vida deles por aqui. Iam passar uns tempos ali, na casa da nossa vizinha. Pelo menos até se firmarem, até conseguirem encontrar um canto para eles. Olha, juro, fiquei desanimado. Só que fazer o quê, né? Tinha me encantado por ela. Era bonita demais. Então, evidentemente, que eu tive ideias, né? Imagine, eu solteiro, né? Desimpedido. Bom, infelizmente, fazer o quê? Não demorou muito e logo conheci o marido dela. O nome do rapaz era Rodrigo. E a gente acabou se tornando, assim, até amigo. Inclusive, acabei arranjando um trabalho para ele na firma em que eu trabalhava. Minha mãe veio conversar comigo, perguntar se eu não sabia de nada, oportunidade de serviço, e por coincidência, tinha aberto uma vaga ali na empresa. Na verdade, várias. E olha, de saída deu para notar que o Rodrigo era um cara bacana. Tipo de pessoa assim, bem humilde, que parece não ter maldade nenhuma. Depois que ele foi contratado, repito, a gente acabou se tornando até amigo. Ele ia e voltava comigo todos os dias do serviço. E por conta disso, acabei também me tornando assim mais próximo da Rafaela, esposa dele. Os dois eram casados há menos de um ano. Olha, juro que tentei evitar. Fiz de tudo para tirar aquela menina do pensamento. Até porque, meu Deus, eu tinha acabado de me tornar amigo do marido dela. Mas a grande verdade é que, nessas alturas, eu já estava encantado por ela. Mais do que poderia imaginar. Ela tinha alguma coisa, um charme, um não sei quê, que não dá para explicar. Que chamava demais a minha atenção, me atraía. Aliás, ela parecia o oposto do Rodrigo. Enquanto ele era quieto, sabe, passava a impressão de ser até bem inocente. O típico bom moço do interior, ela, pelo contrário, já era toda despachada, ligeirinha, né? Esperta. Às vezes eu falava uma frase assim, de duplo sentido, tudo em tom de brincadeira, e o Rodrigo ficava boiando, me olhando com aquela cara de bobo. Mas ela já se abria naquele sorriso malicioso, como se tivesse entendido tudo. E foi percebendo esse seu lado assim, mais solto, mais descontraído, que sem pensar nas consequências, eu comecei a lhe dar umas indiretas. Um dia, por exemplo, lembro que estávamos conversando, Dona Rosa, minha mãe e o Rodrigo, que também estavam perto, e não sei de onde que eu tirei coragem para falar aquilo. Escuta, Rafaela, você não tem uma irmã parecida com você para me apresentar? Mas tem que ser igualzinha a você.
Apesar de todo mundo estar ali perto, falei assim num tom relativamente baixo. E acho que ninguém, além dela, escutou. Ela sorriu e olhou assim para mim, com aquele arzinho de malícia e falou: igual a mim, impossível, Gilmar. Minha mãe jogou fora a forma depois que me fez. Ela falou aquilo e riu. Eu não perdi tempo. Sério? Mas e agora? Como que a gente vai fazer então? Olha, rolou uma troca de olhares tão intensa nessa hora. E foi depois disso, desse episódio, que alguma coisa entre nós mudou por completo. A gente começou a dialogar só através do olhar. Passamos a viver aquele clima de paquera. Sempre que estávamos próximos, a gente ficava se olhando assim, claro, disfarçadamente, para ninguém notar. E olha, não deu para evitar. No fim, essa mulher acabou me enfeitiçando. Tanto que eu já não conseguia pensar em mais nada. Olha, eu queria tanto provar o sabor daquela boca. Quer dizer, não só da boca, né? Mas dela todinha. Tanto que um dia a convidei para dar uma volta de carro comigo. Assim, na maior cara de pau. Aos sábados, eu trabalhava só até meio-dia, mas o Rodrigo só saía da firma às 6 horas da tarde. E eu aproveitei esse momento para convidá-la. Estávamos ali conversando no muro, quando eu fiz o convite. Ela perguntou: voltinha de carro? Sei lá, né, Gilmar? Onde que você quer me levar? Não respondi em palavras, mas fiz uma cara que dava a entender quais eram as minhas intenções. Naquelas alturas, aliás, ela já sabia. Não precisava nem dizer. Ela respondeu que ia tentar dar uma saidinha mais tarde, que me mandaria uma mensagem se tudo desse certo. Olha, naquelas alturas, a gente já tinha trocado telefones, números de celular, mas nunca tínhamos mandado assim para o outro nada demais. Resumindo, combinamos de nos encontrarmos numa outra rua, ali perto, e tão logo ele entrou no carro, não deu para resistir. Foi ali naquele instante que trocamos o nosso primeiro beijo. Naquelas alturas, eu confesso que já estava com aquela vontade, me comendo por dentro. Sabe, quando você tem vontade de fazer uma coisa que não dá para resistir? Tomei a iniciativa e ela correspondeu. Do jeitinho, aliás, que eu já estava imaginando. Era um beijo que já era para ter acontecido há muito tempo. E eu digo isso por conta aquela paquera que a gente mantinha um com o outro e que já rolava há muito tempo. Nesse dia, confessei a ela que já tinha me sentido atraído por ela desde o primeiro dia, quando a tinha visto ali, debruçada sobre o muro, e que aquele sentimento só tinha aumentado com o passar do tempo. Ela respondeu: eu não posso negar que você também mexe comigo. Só que vamos devagar, tá bom? Eu sou casada, você sabe. Aliás, não posso demorar muito. Melhor ir embora agora, até porque não quero chegar em casa e ir embora, mas... Nossa, a gente acabou de chegar. Falei aquilo e acalei com mais um beijo na boca. E essa mulher se agarrou em mim com tanta paixão que me deixou ainda mais maluco do que eu já estava. Juro, minha vontade era de levá-la a um motel. Mas ela fez uma onda, dizendo que não podia, precisava ir embora, que a dona Rosa já devia ter dado falta dela. Olha, só eu sei o estado em que eu fiquei depois que ela saiu do carro. O fato é que depois daqueles beijos que a gente trocou, eu já não tinha mais dúvida do que estava sentindo por ela. Eu a queria para mim, mas a todo custo. E botei na cabeça que ela seria minha de qualquer modo, custasse o que custasse. Mandei uma mensagem toda apaixonada depois. Ela viu, só que não respondeu. Mas isso não me preocupou, nem um pouco. Porque depois dos beijos que a gente tinha trocado,
E principalmente por conta daquela paquera que rolava entre nós. Eu não tinha mais dúvidas de que ela também me queria. Puxa, esse tipo de coisa você percebe no jeito da pessoa. Nossa, o modo como ela me beijou e se abraçou em mim. Claro que ela também estava sentindo alguma coisa por mim. Sabe, eu fechava os olhos e ficava imaginando a gente dentro do carro, naquele amasso, trocando beijos, carícias. Sabe quando você não consegue parar de pensar no acontecimento? Essa mulher realmente virou a minha cabeça. Um dia, lembro que durante o expediente, eu comecei a trocar mensagens com ela. Confessei assim, de um modo mais direto, tudo o que estava sentindo. E meio que deixamos combinado um outro encontro para o sábado seguinte. Quer dizer, ela não deu resposta, não deu certeza, mas eu sabia que ia acabar rolando. Eu fiquei num estado de ansiedade. Não conseguia pensar em outra coisa. Nem me concentrar no meu serviço. Só que no sábado de manhã, ela me mandou uma mensagem que, sabe, me deixou tão acabrunhado porque ela escreveu: Gilmar, eu andei pensando e sei lá, acho melhor a gente esquecer essa história. Acho que não tenho coragem de fazer isso com o Rodrigo. Eu gosto dele, não quero botar o nosso casamento em risco. Olha, eu li aquilo e senti aquela pontada no peito. Como assim? Puxa vida, agora que eu pensei que estava tudo encaminhado. Meu Deus, eu estava contando os segundos que faltavam para a gente estar junto de novo. E agora, ela estava querendo desistir? Respondi: não faz isso comigo, Rafaela, por favor. Eu estou sonhando acordado com esse nosso encontro. Vamos nos encontrar sim. Olha, eu vou ficar te esperando lá no lugarzinho que a gente combinou, tá bom? Para minha alegria, ela respondeu: tá bem, eu vou tentar ir, mas não é certeza. Só o fato de ela dizer que ia tentar já era uma esperança. Já me deixou assim mais animado. E o fato é que no horário combinado, lá estava eu, com o carro estacionado, mandei uma mensagem, ela não visualizou, mas de qualquer modo continuei ali, na espera dela. Passaram 10 minutos, 20, meia hora, e perto de completar 40 minutos de atraso, ela finalmente respondeu: desculpa, Gilmar, mas não vou poder ir. Olha, eu até pensei em ligar, mas fiquei com medo de acabar complicando a vida dela também. E apenas mandei uma mensagem perguntando o que tinha acontecido. Só que ela não respondeu. Visualizou a mensagem, só que não respondeu. E olha, depois disso, sabe, a partir daquele momento, sei lá por quê, ela começou a me tratar com uma certa indiferença, começou a me dar um gelo. Depois dos beijos que a gente tinha trocado, eu imaginei que as coisas fossem acontecer naturalmente entre nós. E, no entanto, foi justamente o contrário. Ela ficou fazendo o jogo duro. Eu entendi a situação dela. Era casada. Só que, puxa vida, uma coisa é entender, outra coisa é se conformar. E o pior é que a cada dia que passava, eu me sentia mais enfeitiçado por essa mulher. Não conseguia pensar em outra coisa. Mas ela foi me cozinhando, me levando em banho-maria, até que um dia, o Rodrigo, marido dela, me disse uma coisa que me deixou de sobreaviso. Estávamos indo trabalhar. Como eu já disse, ele ia e voltava de carona comigo. E no meio do trajeto, ele falou uma coisa assim, em tom de desabafo, que me deixou de cabelo em pé. Olha, Gilmar, você não é casado, nem tem namorada, né? Mas sabe, me diga uma coisa. O que você faria se tivesse uma mulher e ela ficasse agindo de um modo esquisito com você? Esquisito? Sei lá, do que você está falando?
do que eu estou falando? Não sei direito o que dizer, mas a Rafaela, ela anda tão esquisita comigo. Esquisita, mas esquisita como? Não sei explicar, mas ela tá diferente. Cheia de segredinhos com aquele celular. Sabe? Anda fria comigo. O que você faria se estivesse no meu lugar? Claro que eu não soube nem o que dizer, né? Aliás, era o tipo de coisa que eu não comentaria com ninguém se estivesse acontecendo comigo. Se tivesse uma namorada ou uma esposa e estivesse desconfiado dela. Imagine, eu guardaria só pra mim. Não comentaria com ninguém, nem com o meu melhor amigo. Mas é como eu já disse lá no começo, o Rodrigo era um cara assim, meio ingênuo. Não via maldade em nada. Imagine, justamente comigo, ele foi comentar aquelas coisas. Eu que estava caído de paixão pela mulher dele. Eu vivia lhe mandando mensagens. E com toda certeza, devia ser por causa disso que ele estava cismado. Achando que ele estava de segredinhos com ele. Aliás, fiquei até meio nervoso de que ele tivesse visto alguma mensagem que eu tinha mandado a ela. Quem sabe estivesse me falando aquilo só para ver o meu jeito. Naquele mesmo dia, mandei mensagem para ela, contando dessa minha conversa com o Rodrigo. Aí também perguntei se ele tinha comentado alguma coisa com ela sobre isso. Mas ela falou que não tinha comentado. Sabe, eu odiava quando ela só respondia com uma palavra e não dizia mais nada. E quando ela lia a minha mensagem e não respondia, não mandava resposta, eu ficava ainda mais chateado. Perguntei mais alguma coisa e ela não respondeu. De todo modo, eu tinha certeza de que tinha sim a ver comigo, aquela cisma do Rodrigo. E é claro que fiquei preocupado. Tanto que dei uma maneirada nas mensagens. Só mandava alguma coisa, por exemplo, quando sabia que ele não estava perto. Até porque correr riscos inúteis, né? Mesmo assim, ela continuou me levando em banho-maria. Sabe quando a pessoa te dá esperança e depois fica negaciando? Sabe, não sei, acho que não, sabe? Eu não sabia mais o que pensar. Primeiro, ela tinha me dado aquela abertura toda. Aquele dia, quando a gente se encontrou, olha, eu acho que mulher nenhuma tinha me beijado com tanta paixão. Aí depois aquele gelo. Se bem que eu seria capaz de esperar o tempo que fosse necessário para tê-la nos meus braços de novo. E sempre que acontecia de estarmos próximos, mesmo com o Rodrigo ou alguém ali perto, rolava aquela troca de olhares entre a gente. E eu ficava com aquela esperança de que ela também queria alguma coisa comigo. Detalhe, ela tinha começado a trabalhar numa panificadora ali mesmo no bairro. Já fazia algum tempo, creio que umas 3 semanas, quase um mês. Isso acabou atrapalhando os meus planos, porque ela trabalhava até tarde. Só largava do serviço depois das 7. E nesse horário, o Rodrigo já estava em casa esperando por ela. Às vezes, ia até buscá-la. De modo que não tinha mais como a gente se encontrar. Se bem que, repito, depois daquela tarde de beijos que a gente trocou, nunca mais a gente se viu novamente. Pelo menos não a sós. Ela ficou me levando assim, naquela maciota, né? Não acabava com as minhas esperanças, mas também não aceitava se encontrar comigo. O fato é que eu fiquei naquele meio termo, pensando no que faria. Por estar louco de paixão, eu não tinha o que fazer a não ser me submeter, aceitar. Esperar que um dia desse certo, da gente ficar junto de novo. Volta e meia, eu lhe mandava alguma mensagem. Só que, repito, ela tinha aquela mania de visualizar e não responder. Até que um sábado de manhã, o Rodrigo me mandou uma mensagem avisando que não ia trabalhar. Já tinha avisado o chefe, inclusive. Sabe, eu não estranhei.
apesar de ser a primeira vez que isso acontecia. Trabalhei normalmente. Cheguei em casa no horário de sempre. Só que quando cheguei, já recebi aquela notícia da minha mãe. Uma notícia que me deixou sem saber o que pensar. Olha, eu gelei quando ela falou aquilo. Olha, deu uma confusão tão grande aí na casa da Rosa. O sobrinho dela quebrou o pau com a mulher. Quebrou o pau? Mas como assim, mãe? O que houve? Não sei direito. Mas tô achando que ele pegou a mulher fazendo coisa errada. Olha, eu escutei aquilo e não acreditei. Como assim pegou a mulher fazendo coisa errada? O pior foi que a mãe não soube me falar mais nada. E eu fiquei agoniado, pensando um monte de bobagem. Acabei ligando para ela. Precisava saber o que tinha acontecido. Aliás, será que tinha sido por isso que ele não tinha ido trabalhar? Só podia, né? Liguei, só que o celular da Rafaela só dava desligado. Tentei um monte. Deixei até mensagem na caixa postal. Depois, como não consegui conversar com ela, peguei o carro e fiquei dando voltas ali, indo e vindo, passando na frente da panificadora em que ela trabalhava, para ver se havia no balcão, mas não dava para ver direito ali da rua. E foi então que, na volta, quando cheguei em casa, encontrei o Rodrigo ali na frente. E olha, sua expressão era de quem tinha passado, sei lá, por uma tempestade. Sabe aquela cara de enterro? Parecia que tinha passado a noite em claro. Perguntei, o que houve, cara? Até pensei que ele não fosse me falar nada. Mas não é que ele acabou se abrindo comigo? Olha, eu fiquei de cara quando ele falou aquilo. A Rafaela me largou, Gilmar. Eu andei descobrindo que ele andava aprontando pelas minhas costas. Como é que é? Como assim, Rodrigo? Me conta direito. Você não vai acreditar. Ela estava de caso com o dono da panificadora. Como que ela pôde ter coragem de fazer isso comigo? Olha, eu recebi aquela notícia tão mal que chegou a me dar uma crise de tosse. Não sei como ele não desconfiou de nada, porque eu não pude esconder a minha indignação. Acho que devo ter perdido até a cor, porque era algo que eu jamais poderia imaginar. Segundo ele, a Rafaela tinha saído da casa da tia e muito provavelmente já estava até instalada na casa do chefe. Quer dizer, do seu amante, né? Voltei a ligar para ela um monte, mandei mensagem, fiz de tudo, mas como eu já esperava, o celular continuava desligado. Naturalmente que o episódio acabou se espalhando. Os vizinhos ficaram sabendo e imagine como que eu me senti quando vi falando dela perto de mim. Olha, eu me sentia o marido traído. E só falavam as piores coisas, sem nem imaginar o quanto aquilo estava acabando comigo. No fim, o Rodrigo acabou pedindo a conta na firma e voltou lá para a cidade dele. Porque não teve nem estrutura para suportar o que tinha acontecido. Eu também não consegui mais falar com a Rafaela. Ela deve ter trocado o número do celular depois do que aconteceu, porque tentei um monte e simplesmente não consegui. A única coisa que eu sei é que ela continua lá com o dono da panificadora. Só que, naturalmente, deixou de ser funcionária para ser a mulher daquele infeliz. Enquanto eu me levava em banho-maria, me cozinhava, já estava de cacho com outro. Por isso é que ela não respondia as minhas mensagens. Por isso ficou me enrolando. Olha, no fundo, foi até melhor não ter acontecido nada mais entre nós, porque deu para ver o tipinho de mulher que ela era. O problema foi que me deixei levar. E eu só me dei conta de tudo isso
quando já era tarde. Porque nessas alturas eu já tinha me encantado. Me apaixonei. Fiquei de 4 por ela. E mesmo achando que foi, na verdade, um livramento que houve, não posso negar que estou sofrendo muito. Amargando esse golpe. Eu pensando que ela estava na minha, quando na verdade estava em outra. Eu fantasiando que ela seria toda minha, quando já pertencia a outro. Sabe, o marido traído foi o Rodrigo. E tem horas que eu me pergunto, mas e eu? O que é que eu sou? O cacho traído? O idiota traído? O namoradinho traído? Sei lá. Só sei que o marido é outro, o traído foi outro, mas eu juro, quem se sentiu mais enganado e apunhalado pelas costas nessa história toda fui eu.